No final de agosto, ele tomou posse aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele foi eleito em 2018 com 74.254 votos. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o deputado Mário Maurici, ou só deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. Prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo parlamentar, deputado. Prazer é todo meu, Júlia. Feliz em estar aqui falando com você e também com os cidadãos e cidadãs paulistas aí que nos veem e nos ouvem pela Rede Alesp. E eu falava agora na abertura, deputado, que o senhor só assumiu a sua cadeira aqui no Palácio 9 de julho no final de agosto, né? 18 meses depois do início dessa legislatura. Gostaria que o senhor contasse como é que foi esse ato para o senhor, de ser eleito com mais de 70 mil votos e poder, então, só assumir a sua cadeira tanto tempo depois. É um momento de um exercício muito grande de paciência, Júlia, porque você fica na expectativa de decisões sobre as quais você não tem nenhuma governabilidade, correto? Sim. Eu tinha confiança, tinha certeza do processo, lamentava o ocorrido, porque, no meu entendimento, foi um erro judicial que foi cometido. Ou seja, eu deixei de assumir um mandato para o qual eu fui eleito por uma condenação que eu não tive, tanto que ela foi revista depois, e mesmo quando ela existia, a condenação era sobre a empresa que eu dirigi, mas referindo-se a fatos anteriores à minha presença na empresa. Então eu não tinha nenhuma dúvida da injustiça, mas vivia essa ansiedade de vencer etapa por etapa até poder conquistar o mandato. É uma dificuldade, porque meio que paralisa a sua vida. Você vai falar o quê para o seu eleitor? Além de explicar o que aconteceu, como eu estou explicando aqui agora, né? Então foi um período difícil, mas foi um processo necessário para a gente chegar até aqui. E eu lembro, deputado, que logo quando o senhor chegou aqui na Casa Parlamentar, conversei com o senhor, entrevistei o senhor tinha aquela expectativa de como seria um ano de pandemia, com um ano praticamente na sua reta final. O senhor assumiu em 28 de agosto. São 3 meses e pouco, né? Quase 4. Daquela expectativa inicial para agora, que análise o senhor faz desse pouco espaço de tempo? Então, como você lembrou, é um período muito atípico na vida do parlamento, esse que nós estamos vivendo e esse que eu vivi como deputado. Primeiro, você lembrou, eu chego aqui num momento de campanha eleitoral, há 2 meses da eleição, e evidentemente, embora eu tivesse confiança de que eu viria ter o mandato, eu não sabia em que momento isso ia acontecer. E como alguém que está na política, assumiu meus compromissos com a agenda eleitoral. Sim. Então, quando eu venho para cá, eu tenho que dividir o meu tempo com a agenda eleitoral e o parlamento. Agora, não era só eu que fazia isso, porque todos os outros colegas, as outras colegas deputados e deputadas também tinham, cada um mais ou menos, dependendo da intensidade, envolvidos com as campanhas dos seus municípios. Para além disso, a Câmara, a Assembleia, vive um momento de dificultar o acesso, corretamente, me parece, mas Sim. dificultar o acesso da população ao parlamento. E boa parte dos deputados estão dispensados de vir, a meu ver também corretamente, em função do perigo de contágio desses deputados. Daquela questão de grupo de risco, né? Isso, daquele nicho de pessoas, desse chamado grupo de risco. Então, a Assembleia acaba ficando não tão com tanta vida como tem no seu dia a dia. Bom, eu também chego num momento onde vai se votar o PL 529, que foi o PL que em muitos anos mais mobilizou os Sim. debates aqui na casa. E agora, a discussão do orçamento e o final da apresentação e trâmite dos projetos de todos os deputados. Sim. Então, eu não posso dizer que eu vivi um momento típico, que eu conheço o parlamento, porque é um momento muito diferenciado. Sim. Daqui a pouquinho entra o recesso, eu não vou conseguir planejar o mandato nesse ano, mas em janeiro vou fazer isso. Agora, tudo tem o seu lado bom, né? Eu vou começar a fazer esse planejamento já conhecendo um pouco mais a casa, conhecendo um pouco mais o trânsito dos processos, dos procedimentos, conhecendo um pouco mais os colegas, as colegas, Sim. e conhecendo um pouco mais vocês aqui, né? Trabalhadores da Alesp.
E é por isso também, né, que o senhor veio aqui ao bate-papo parlamentar, para que as pessoas, né, esses mais de 70 mil eleitores do senhor, possam conhecer um pouquinho mais deste momento, que não foi fácil, foi atípico, de inúmeros desafios. 2020 já, desde março, um desafio por si só. O senhor ainda teve todas essas questões em volta que o senhor comentou, mas nesse pouco período empossado, não é? O senhor trabalhou bastante, eu sei disso. E também apresentou um projeto de lei. Vou começar por ele, pode ser? O 688 de 2020, que institui o mês de Dezembro Verde, em conjunto com o deputado Alex de Madureira. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. Então, Julie, a ideia de ter um mês todo para concentrar ações de conscientização e de discussão sobre o tema dos maus tratos e do abandono aos animais é que impulsionou a apresentação do Dezembro Verde. Por que é dezembro? É dezembro porque dezembro é um mês de férias e, em geral, é nesse período em que aumenta o número de animais abandonados. É dezembro porque dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e também dos Direitos Animais. Então, por isso é que nós escolhemos dezembro. Agora, não podemos fugir a uma realidade de que a Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil haja hoje cerca de 30 milhões de animais abandonados. E as ONGs que se dedicam a esse tema, muito importante, conseguem dar abrigo a uma fração muito pequena, cerca de 200 mil. E de verdade, o Estado brasileiro não assumiu ainda esse problema como um problema real. Tanto assim que não há um conjunto de políticas públicas efetivas, eficientes, eficazes, voltadas para a diminuição da violência e do abandono contra os animais. E isso, Julie, porque abandonar animal, maltratar animal é crime, certo? Imagina previsto se não fosse, em lei, né? Imagina se não fosse. Então, a ideia do Dezembro Verde vem nessa direção. Nós apresentamos o projeto, ele estava tramitando, e aí percebemos, acho que foi um lapso da nossa parte, percebemos que já havia um projeto anterior do deputado Alex Madureira, tratando do mesmo tema. Ele nos procurou e nós nos propusemos a somar a coautoria dele nesse projeto, o que eu acho que confere mais prestígio, mais peso, demonstra uma preocupação maior do parlamento com uma questão. E ainda puxando esse gancho que o senhor falou, esse dado da Organização Mundial da Saúde, desses 30 milhões, são 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães, né? São muitos animais. E também ouvimos aqui na Rede Alesp, nesses últimos meses, deputado, especialistas na causa animal que falaram justamente o quanto também nesse período de pandemia muitos animais foram deixados, não é? Num primeiro momento porque se imaginava que tanto cão e gato poderia transmitir a Covid-19 ou por outros motivos, né? E o que o senhor falou é muito interessante. Se fala em direitos humanos, mas as pessoas esquecem que existe o direito animal. Você não pode simplesmente abandonar um animal porque você não tem mais paciência de tratar, de cuidar, né? Então, precisa conscientizar as pessoas e eu acredito que o Dezembro Verde venha justamente com relação a isso, né? De conscientização. Justamente essa é a ideia. E não é só conscientização da sociedade. Você falou bem. Quando vem a pandemia, no primeiro momento as pessoas imaginam que o animal possa transmitir a doença, sem que haja nenhuma demonstração, nenhuma prova, nenhuma evidência disso, que isso possa acontecer, mas a primeira reação foi abandonar. É verdade que muitas pessoas, em função do distanciamento social, também passaram a conviver mais com animais. E isso é um lado positivo que esse momento nos trouxe. Agora, muitas pessoas, quando você trata dessa questão de abandono e maltrato a animais, pensam que essa é uma questão menor, que há questões muito mais importantes a serem tratadas e essa é uma questão menor. Eu concordo que há questões importantes, muitas questões importantes a serem tratadas, mas discordo absolutamente de que essa questão do cuidado com os animais seja uma questão menor. Pelo contrário, é uma questão de consciência planetária.
E porque nós não temos consciência planetária, é que o planeta caminha a passos largos para a sua própria destruição, pelas nossas mãos. Então, essa questão do Dezembro Verde é também isso. Chama atenção para um problema próximo, para o nosso amigo, o cão, o gato, aquele animalzinho que vive ao nosso redor, que convive conosco, que desfruta conosco do planeta, mas chama atenção também para o cuidado que nós temos que ter com seres humanos, com animais, com vegetais, com minerais, porque esse conjunto é que forma o planeta, que é a nossa casa. E justamente isso também vai de encontro, que muito se falou e tem se falado na pandemia, da questão de você olhar para o outro. E o outro pode ser outra pessoa, pode ser um animal, né? Olhar com, meio redundante falar assim, olhar com um olhar diferenciado, mas é isso, né? É você tentar compreender o outro, né? Às vezes as pessoas podem falar, mas um animal e tal, se você der atenção ou não der atenção, ele vai continuar lá, mas espera aí. Por que você, em algum momento, teve a iniciativa de ter aquele animal, né? E eu fico imaginando, quem acaba deixando o seu animal, né? Como é que ser humano é esse, né? Até porque o ser humano é um animal, correto? Sim. Então, quando a gente maltrata um animal, nós estamos maltratando o nosso próximo. Não é da mesma espécie, mas é um animal. Pois é. E também o senhor tem um outro projeto de lei, o 690 de 2020, que institui o censo hospitalar, certo? Gostaria que o senhor contasse, então, para quem está ouvindo e vendo a gente nesse momento, em que momento ele está, do que se trata, até para as pessoas conhecerem também um pouquinho mais desse outro aspecto. Isso é o seguinte, Julie, boa parte da minha vida pública eu trabalhei em prefeituras. Trabalhei também em empresas públicas do governo federal, mas a maior parte do tempo eu trabalhei em prefeituras, seja como prefeito, seja como secretário, em prefeituras. A questão do atendimento à saúde na prefeitura é o seguinte, o paciente, o cidadão, a cidadã, ele dá entrada numa UBS, ele abre um prontuário, ele vai da UBS para cá no âmbito do município. Quando ele passa a ser atendido em outro nível, no nível do Estado, o município perde a condição de acompanhar o trâmite dele. O que aconteceu com aquele paciente, afinal? Sim. Isso não é uma questão de curiosidade, é uma questão de você poder ter dados, elaborar estatísticas que vão embasar políticas públicas. Então, uma coisa simples que nós estamos propondo é a criação de um campo planilhado no primeiro formulário que atende ao paciente no município, para que o município possa passar a acompanhar o périplo, a trajetória desse paciente no sistema de saúde. Essa é a ideia desse projeto que nós estamos apresentando. Eu, francamente, não sei, porque, em princípio, ele não gera custo adicional para o Estado. Sim. Mas é verdade também que o Estado talvez tenha dificuldades no sentido de sistemas capazes de dar esse trato à questão. Se for esse o caso, acredito que o Estado deva olhar com um olhar diferenciado para a questão, porque se você não tem informação, você não consegue elaborar políticas públicas. Sim. E a pandemia está aí para mostrar a importância de você ter políticas que possam prevenir epidemias, pandemias, crises sanitárias como essa que nós estamos vivendo. E me parece que nesse momento, em especial da pandemia, em que a pasta de saúde também, né, foi tão colocada à prova, o gestor público teve muitos desafios e também gerir essa informação, né, principalmente na saúde de quem ia e vinha, né, o senhor que já está há tanto tempo como homem público, né, o senhor foi prefeito de Franco da Rocha, vereador também por lá. De algum modo, essa gestão de informação, né, e a gestão também dos dados ali da cidade se torna essencial no momento de pandemia, né, como esse. Em alguns lugares saíram na frente, né, que já tinham uma gestão melhor equalizada ali. Não, é o caso, você mencionou, é o caso de Franco da Rocha, cidade da qual eu já fui prefeito, nasci lá, vivi boa parte da minha vida lá, talvez os melhores anos. Cidade que o meu filho é prefeito hoje, né, está deixando agora dia 31 a administração, e não por isso, mas também por isso, a cidade teve uma boa gestão desse momento de pandemia que nós vivemos. Os números estão aí para demonstrá-los. Agora,
isso que você falou é importante na questão da saúde. Agora, nós estamos na era da informação. Sim. Como é que nós podemos desprezar informações tão importantes e, nesse caso, relativas à saúde das pessoas, né? São animais, nesse caso são animais e são pessoas, são seres humanos também. Então, mesmo aquele que despreza, aquele a que nós nos referimos agora, sim, que despreza o cuidado com o animal, deveria valorizar o cuidado com a saúde das pessoas, minimamente. E nós estamos falando, né? Falei agora que o senhor foi prefeito de Franco da Rocha. Estamos no momento aqui na Casa Parlamentar de votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, não é? E os prefeitos também de todo o estado de São Paulo ficam nessa expectativa, né? O senhor foi prefeito, também tinha essa conversa com o parlamento, principalmente com relação a verbas de emendas e afins. Aproveitando esse gancho, falando de lei orçamentária para 2021, que se nos outros anos o cobertor já era curto, este ano ficou um pouquinho mais, né? Qual que é a análise que o senhor faz e como que o parlamento deve se comportar nesse momento? Então, eu gostaria de ter tido mais tempo para me dedicar à leitura e à análise do orçamento. Eu ainda tenho algumas dúvidas, mas algumas coisas já saltam aos olhos. Por exemplo, a gente apresentou uma emenda reconstituindo os recursos orçamentários destinados à atenção sanitária às famílias dos encarcerados, que diminuiu na proposta orçamentária para 2021. É um problema sério. Sim. Na minha região é um problema sério também, porque Franco da Rocha concentra uma série de unidades prisionais. Então, isso já foi uma observação, eu não diria menor, mas um destaque que a gente, sim, fez ao orçamento. Agora, eu diria assim, primeiro, o orçamento parece demonstrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Fundação Oncocentro, que esteve para ter sua extinção autorizada aqui nessa casa e foi revertida, pelo orçamento, que corta em cerca de 50% os recursos para investimento, praticamente inviabiliza a Fundação Oncocentro. Então, ela não foi extinta, mas os recursos destinados a ela diminuem muito a sua capacidade de prestação de serviço para a sociedade. Então, esse é um problema. Um problema mais geral é que quando você olha para todas as rubricas de despesa do governo do Estado, todas elas diminuem. E aí é bom deixar muito claro, diminuir gasto público pode ser uma boa coisa para se falar para as pessoas, joga dinheiro fora, mas nós temos que entender o seguinte, quando você diminui gasto público, o que você está diminuindo é o atendimento, é a prestação de serviço à sociedade. E no caso do orçamento, todas as despesas, todas apresentam redução, à exceção de uma, a rubrica de recursos para publicidade do governo. Essa não apresenta diminuição. Por outro lado, se você olhar aqui, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, 46,80% de corte nos investimentos. Secretaria de Esportes, 44,63% de diminuição. Na Secretaria de Cultura, aumenta, mas nas premiações culturais e artísticas diminui os recursos. O auxílio financeiro a estudantes vai ter uma queda de 49,26% e para pesquisadores de 30,47%. Então, os cortes na Secretaria de Ciência e Tecnologia e os cortes nessa rubrica demonstram que educação não é uma prioridade, ou não será uma prioridade em 2021. Então, eu acho que a peça orçamentária ela não diminui de tamanho em relação à peça passada. Tá. Mas eu tenho dúvidas com relação à priorização que ela dá à aplicação desses recursos. E até por ser esse ano atípico, que a gente vem falando tanto, a votação da lei orçamentária anual acabou ficando justamente para próximo do recesso. Na visão do senhor, que é administrador público, repito, foi prefeito em Franco da Rocha, conhece essa realidade, ficou muito próximo do fim do ano. O senhor acha que
deveria se ter mais tempo de discussão e de conversa entre os parlamentares e mesmo de plenário? Então, nesse aspecto, Júlio, eu diria que eu reconheço que o governo não poderia mandar a peça orçamentária sem antes ter clareza do que ia acontecer com o PL 529. Né? Em geral, elas chegam no final do ano mesmo. Sim. O que às vezes ocorre é você ter que intensificar o debate de tal forma que esse debate ultrapasse o início do recesso, mas que possa ser aprovado em função do princípio da anterioridade. O ideal seria que nós tivéssemos mais tempo para discutir. O ideal seria, porque o representante da população eleito não necessariamente detém todos os conhecimentos técnicos para analisar uma peça orçamentária. Você precisa de assessoria, e a assessoria precisa de tempo. E vamos lembrar que boa parte, não só dos deputados, mas dos trabalhadores da Lesp estão em trabalho remoto por conta da pandemia. Sim. Então esse ano traz uma dificuldade adicional para isso. Mas é o que tem para hoje, vamos ter que nos desdobrar, tocar essa peça, debater a exaustão, na intensidade possível, para que o orçamento possa ser executado no ano que vem. O senhor falou de alguns aspectos, então, da LOA. Vocês já tiveram alguma conversa enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, de posicionamento? O que o senhor poderia falar, então, para quem está vendo o senhor agora? Bom, eu posso falar, por exemplo, que a receita de concessões e permissões espera um crescimento de 3.500%. Então, 2021, preparem-se, mas devem vir muitas privatizações por aí. Quem acredita que o Estado deva ser mínimo, vai ficar feliz. Quem, como eu, acredita que o Estado, num país como o nosso, tem que ser não só um alavancador de desenvolvimento, mas também um protetor das populações mais pobres, vai ficar desapontado. Se a gente for pensar em 2021, deputado, com tantos momentos de incerteza e economicamente falando também de incertezas, né? Não vamos, a gente brinca aqui que não dá para fazer um exercício de futurologia, né? Mas dá para se pensar em algo que pode acontecer para 2021. O quanto, na visão do senhor, 2021 também será um ano difícil com relação a crescimento econômico, educação também. Esse ano de 2020 ficou totalmente impactada, não pelas aulas remotas, porque os professores, né, de rede estadual e privada fizeram o que puderam ali para esses alunos terem as suas aulas, mas há um impacto. Não tem como dizer que não. Não tem dúvida que tem impacto. Vai ser um ano muito difícil. É claro que toda situação difícil traz alguns, eu não diria benefícios, mas traz algumas perspectivas de avanço. Por exemplo, a questão da educação à distância, que precisa ser incorporada em algum momento na vida da sociedade brasileira, mas que pouco vinha sendo feito para que isso acontecesse. Pois bem, a pandemia fez isso acelerar, não sem prejuízo dos estudantes que ficaram sem aula, correto? E nós não sabemos como será o ano que vem, porque houve esse repique da pandemia agora, numa virulência, inclusive, comparável, se não maior, ao do início da pandemia, e nós, mais de 2 séculos depois da invenção da vacina, certo? 70, nós estamos em 50 anos quase depois que a sociedade brasileira enfrentou a meningite durante a ditadura militar, com vacinação em massa, uma loucura que foi aquilo, porque há 50 anos atrás nós não tínhamos SUS, correto? A sociedade estava muito menos preparada para isso, mas nós vencemos a meningite há 50 anos. E hoje nós estamos aqui discutindo se a vacina é chinesa, se a vacina é americana, se é russa, quem vai comprar, quem vai pagar, e estamos paralisados, correto? Então o ano que vem ainda promete uma série de bateção de cabeça entre os nossos governantes, que deve atrasar ainda o controle da pandemia no Brasil. Ora, nós estamos falando da questão sanitária, mas a questão econômica, então, como é que fica? Hoje, eu estava vendo os telejornais e a grande notícia eram os ônibus, né? Ônibus, trens e metrôs lotados. No momento que se precisa... Fala numa possível segunda onda, ou que o Brasil nem saiu da primeira ainda, né? Pois é, e no momento que você precisa de distanciamento social. Então, como é que você compatibiliza isso? Temos muito a trabalhar, muito a conquistar. Agora, o fundamental,
me parece que essa lição, talvez nós, governantes, não tenhamos tido ainda, é que nós precisamos olhar para o bem-estar e para a qualidade de vida das pessoas. Hoje faleceu o José Safra, banqueiro, tido como o homem mais rico do Brasil. Não é isso? Temos que lembrar de novo que 5 pessoas no Brasil, uma delas faleceu hoje, concentram a riqueza que passa pelas mãos de outras 100 milhões de pessoas. Essa desigualdade precisa ser atacada. E durante a pandemia, pelo contrário, ela aumentou. Ficou mais latente. A desigualdade aumentou no Brasil, aumentou no mundo. Os bilionários ficaram mais bilionários, os famintos mais famintos, e os que adoeceram, boa parte deles morreram. Essa lição nós precisamos aprender. E é incrível como a gente continua discutindo certos assuntos, as pessoas falam, nossa, desde que eu nasci eu escuto esse assunto, né? E desigualdade social é algo que todos escutam desde sempre. E parece ser algo um tanto quanto difícil de equalizar, mas que se possa melhorar em alguns aspectos. Não sei se é essa a minha leitura, deputado. Está correta ou não? Júlia, aí é uma questão de opinião, né? Quem é que sabe quem é que está certo? Pois é. Eu, na minha maneira de ver, acho que o homem, em especial depois do período que a gente chama como período civilizatório, em especial depois que o homem, o macho, passou a tomar conta da sociedade, está no topo da pirâmide aí, o que nós fizemos foi destruir a espécie e destruir o planeta. Diminuir a desigualdade não é só uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência. O planeta tem hoje que lidar com 7 bilhões de pessoas. A imensa maioria na linha da pobreza. Como será o planeta quando nós tivermos 8, 9, 10, 15 bilhões de pessoas? Ou será que há, na cabeça de alguns iluminados, a ideia de que algumas situações são justamente para exterminar uma parte da sociedade? Para que a outra parte, certamente a parte que tem mais bens, mais renda, mais recursos, possa viver melhor no planeta. Então é uma loucura isso. Eu acho que nós criamos um modelo de desenvolvimento e de povoamento do planeta que está nos levando à destruição, à autodestruição. Então, você falou do 2021, né? E o século 21, como é que nós vamos atravessar? 2021 nós sabemos que será difícil. Mas e esse século? Será um século onde a humanidade vai conseguir controlar os seus instintos de concentração, superar esse modelo de concentração de renda que tem? Ou nós vamos de fato tomar consciência e passar a tratar melhor de nós mesmos, dos animais e do planeta? Com toda certeza, deputado, nós vamos falar muito mais sobre isso aqui na nossa programação da Rede Alesp. Eu quero agradecer ao senhor, deputado, por vir aqui nos nossos estúdios, conversar mais um pouco, não só com a gente, mas também com o seu eleitor. Muito obrigada. Sou eu quem agradece, Júlia, agradeço a você, agradeço à Rede Alesp, aos trabalhadores que estão aqui nos auxiliando e agradeço ao cidadão, à cidadã paulista, que teve a paciência de nos ouvir, de nos ver, de alguma forma dialogar conosco nesse momento. E o bate-papo parlamentar, então, termina por aqui. Você pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube. Você fica, então, com a programação da Rede Alesp. Até! Foi rápido.